11h08. Vamos falar agora sobre o mercado de recreação que tem crescido no Brasil, principalmente depois da pandemia. E para entender como esse mercado é e quem é o profissional de recreação, estamos recebendo aqui no estúdio o professor de Educação Física e pedagogo Kleber Júnior, que também desenvolve uma pesquisa, de doutorado nesta área. Ele está aqui com a gente. Olá, Kleber, bom dia. Obrigada pela presença aqui no estúdio. Tudo bem, bom dia, obrigado por estar aqui com você, vai ser muito legal hoje. Bom, o que é exatamente recreação? Existe uma metodologia para definir a atividade de recreação? E esse tema, então, faz parte da sua pesquisa de doutorado, é isso? Exatamente. Para a gente entrar só um pouquinho rapidamente em termos técnicos, às vezes o conceito de recreação ele ainda não é estabelecido, mas nós temos a classificação brasileira de ocupações, ali ela traz algumas ações dessa recreação. Apesar de a recreação ela estar debaixo do guarda-chuva da educação física, também da pedagogia, mas não é restrito só a ela. Mas basicamente recreação é a gente juntar práticas lúdicas para entreter, para divertir em qualquer público, desde a criança até lá o idoso. Até o idoso? Até o idoso. Mas então existe um método, de trabalho, né? Existe essas formações que são a nível de formação superior, que a gente tem ali várias informações, e existem cursos mais específicos voltados para a recreação, que só fala do universo da recreação, seja na sua divulgação, de como cobrar, quanto pagar para os recreadores, também como exercer essa relação do profissional ali que trabalha com a criança, adolescente, jovem, adulto, idoso e pessoa com deficiência. 11h08. Vamos falar agora sobre o mercado de recreação que tem crescido no Brasil, principalmente depois da pandemia. E para entender como esse mercado é e quem é o profissional de recreação, estamos recebendo aqui no estúdio o professor de Educação Física e pedagogo Kleber Júnior, que também desenvolve uma pesquisa, de doutorado nesta área. Ele está aqui com a gente. Olá, Kleber, bom dia. Obrigada pela presença aqui no estúdio. Tudo bem, bom dia, obrigado por estar aqui com você, vai ser muito legal hoje. Bom, o que é exatamente recreação? Existe uma metodologia para definir a atividade de recreação? E esse tema, então, faz parte da sua pesquisa de doutorado, é isso? Exatamente. Para a gente entrar só um pouquinho rapidamente em termos técnicos, às vezes o conceito de recreação ele ainda não é estabelecido, mas nós temos a classificação brasileira de ocupações, ali ela traz algumas ações dessa recreação. Apesar de a recreação ela estar debaixo do guarda-chuva da educação física, também da pedagogia, mas não é restrito só a ela. Mas basicamente recreação é a gente juntar práticas lúdicas para entreter, para divertir em qualquer público, desde a criança até lá o idoso. Até o idoso? Até o idoso. Mas então existe um método, de trabalho, né? Existe essas formações que são a nível de formação superior, que a gente tem ali várias informações, e existem cursos mais específicos voltados para a recreação, que só fala do universo da recreação, seja na sua divulgação, de como cobrar, quanto pagar para os recreadores, também como exercer essa relação do profissional ali que trabalha com a criança, adolescente, jovem, adulto, idoso e pessoa com deficiência. 11h08. Vamos falar agora sobre o mercado de recreação que tem crescido no Brasil, principalmente depois da pandemia. E para entender como esse mercado é e quem é o profissional de recreação, estamos recebendo aqui no estúdio o professor de Educação Física e pedagogo Kleber Júnior, que também desenvolve uma pesquisa, de doutorado nesta área. Ele está aqui com a gente. Olá, Kleber, bom dia. Obrigada pela presença aqui no estúdio. Tudo bem, bom dia, obrigado por estar aqui com você, vai ser muito legal hoje. Bom, o que é exatamente recreação? Existe uma metodologia para definir a atividade de recreação? E esse tema, então, faz parte da sua pesquisa de doutorado, é isso? Exatamente. Para a gente entrar só um pouquinho rapidamente em termos técnicos, às vezes o conceito de recreação ele ainda não é estabelecido, mas nós temos a classificação brasileira de ocupações, ali ela traz algumas ações dessa recreação. Apesar de a recreação ela estar debaixo do guarda-chuva da educação física, também da pedagogia, mas não é restrito só a ela. Mas basicamente recreação é a gente juntar práticas lúdicas para entreter, para divertir em qualquer público, desde a criança até lá o idoso. Até o idoso? Até o idoso. Mas então existe um método, de trabalho, né? Existe essas formações que são a nível de formação superior, que a gente tem ali várias informações, e existem cursos mais específicos voltados para a recreação, que só fala do universo da recreação, seja na sua divulgação, de como cobrar, quanto pagar para os recreadores, também como exercer essa relação do profissional ali que trabalha com a criança, adolescente, jovem, adulto, idoso e pessoa com deficiência. 11h08. Vamos falar agora sobre o mercado de recreação que tem crescido no Brasil, principalmente depois da pandemia. E para entender como esse mercado é e quem é o profissional de recreação, estamos recebendo aqui no estúdio
o professor de Educação Física e pedagogo Kleber Júnior, que também desenvolve uma pesquisa, né, de doutorado nesta área. Ele está aqui com a gente. Olá, Kleber, bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio. Tudo bem, bom dia, obrigado por estar aqui com você, vai ser muito legal hoje. Bom, o que é exatamente recreação? Existe uma metodologia para definir a atividade de recreação? E esse tema, então, faz parte da sua pesquisa de doutorado, é isso? Exatamente. Para a gente entrar só um pouquinho rapidamente em termos técnicos, às vezes o conceito de recreação ele ainda não é estabelecido, mas nós temos a classificação brasileira de ocupações, ali ela traz algumas ações dessa recreação. Apesar de a recreação ela estar debaixo do guarda-chuva da educação física, também da pedagogia, mas não é restrito só a ela. Mas basicamente recreação é a gente juntar práticas lúdicas para entreter, para divertir em qualquer público, desde a criança até lá o idoso. Até o idoso? Até o idoso. Mas então existe um método de trabalho, né? Existe essas formações que são a nível de formação superior, que a gente tem ali várias informações, e existem cursos mais específicos voltados para a recreação, que só fala do universo da recreação, seja na sua divulgação, de como cobrar, quanto pagar para os recreadores, também como exercer essa relação do profissional ali que trabalha com a criança, adolescente, jovem, adulto, idoso e pessoa com deficiência. 11h08, vamos falar agora sobre o mercado de recreação que tem crescido no Brasil, principalmente depois da pandemia. E para entender como esse mercado é e quem é o profissional de recreação, estamos recebendo aqui no estúdio o professor de Educação Física e pedagogo Kleber Júnior, que também desenvolve uma pesquisa, né, de doutorado nesta área. Ele está aqui com a gente. Olá, Kleber, bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio. Tudo bem, bom dia, obrigado por estar aqui com você, vai ser muito legal hoje. Bom, o que é exatamente recreação? Existe uma metodologia para definir a atividade de recreação? E esse tema, então, faz parte da sua pesquisa de doutorado, é isso? Exatamente. Para a gente entrar só um pouquinho rapidamente em termos técnicos, às vezes o conceito de recreação ele ainda não é estabelecido, mas nós temos a classificação brasileira de ocupações, ali ela traz algumas ações dessa recreação. Apesar de a recreação ela estar debaixo do guarda-chuva da educação física, também da pedagogia, mas não é restrito só a ela. Mas basicamente recreação é a gente juntar práticas lúdicas para entreter, para divertir em qualquer público, desde a criança até lá o idoso. Até o idoso? Até o idoso. Mas então existe um método de trabalho, né? Existe essas formações que são a nível de formação superior, que a gente tem ali várias informações, e existem cursos mais específicos voltados para a recreação, que só fala do universo da recreação, seja na sua divulgação, de como cobrar, quanto pagar para os recreadores, também como exercer essa relação do profissional ali que trabalha com a criança, adolescente, jovem, adulto, idoso e pessoa com deficiência. 11h08, vamos falar agora sobre o mercado de recreação que tem crescido no Brasil, principalmente depois da pandemia. E para entender como esse mercado é e quem é o profissional de recreação, estamos recebendo aqui no estúdio o professor de Educação Física e pedagogo Kleber Júnior, que também desenvolve uma pesquisa, né, de doutorado nesta área. Ele está aqui com a gente. Olá, Kleber, bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio. Tudo bem, bom dia, obrigado por estar aqui com você, vai ser muito legal hoje. Bom, o que é exatamente recreação? Existe uma metodologia para definir a atividade de recreação? E esse tema, então, faz parte da sua pesquisa de doutorado, é isso? Exatamente. Para a gente entrar só um pouquinho rapidamente em termos técnicos, às vezes o conceito de recreação ele ainda não é estabelecido, mas nós temos a classificação brasileira de ocupações, ali ela traz algumas ações dessa recreação. Apesar de a recreação ela estar debaixo do guarda-chuva da educação física, também da pedagogia, mas não é restrito só a ela. Mas basicamente recreação é a gente juntar práticas lúdicas para entreter, para divertir em qualquer público, desde a criança até lá o idoso. Até o idoso? Até o idoso. Mas então existe um método de trabalho, né? Existe essas formações que são a nível de formação superior, que a gente tem ali várias informações, e existem cursos mais específicos voltados para a recreação, que só fala do universo da recreação, seja na sua divulgação, de como cobrar, quanto pagar para os recreadores, também como exercer essa relação do profissional ali que trabalha com a criança, adolescente, jovem, adulto, idoso e pessoa com deficiência. 11h08, vamos falar agora sobre o mercado de recreação que tem crescido no Brasil, principalmente depois da pandemia. E para entender como esse mercado é e quem é o profissional de recreação, estamos recebendo aqui no estúdio
o professor de Educação Física e pedagogo Kleber Júnior, que também desenvolve uma pesquisa, de doutorado nesta área. Ele está aqui com a gente. Olá, Kleber, bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio. Tudo bem, bom dia, obrigado por estar aqui com você, vai ser muito legal hoje. Bom, o que é exatamente recreação? Existe uma metodologia para definir a atividade de recreação? E esse tema, então, faz parte da sua pesquisa de doutorado, é isso? Exatamente. Para a gente entrar só um pouquinho rapidamente em termos técnicos, às vezes o conceito de recreação ele ainda não é estabelecido, mas nós temos a classificação brasileira de ocupações, ali ela traz algumas ações dessa recreação. Apesar de a recreação ela estar debaixo do guarda-chuva da educação física, também da pedagogia, mas não é restrito só a ela. Mas basicamente recreação é a gente juntar práticas lúdicas para entreter, para divertir em qualquer público, desde a criança até lá o idoso. Até o idoso? Até o idoso. Mas então existe um método, de trabalho, né? Existe essas formações que são a nível de formação superior, que a gente tem ali várias informações, e existem cursos mais específicos voltados para a recreação, que só fala do universo da recreação, seja na sua divulgação, de como cobrar, quanto pagar para os recreadores, também como exercer essa relação do profissional ali que trabalha com a criança, adolescente, jovem, adulto, idoso e pessoa com deficiência. 11h08, vamos falar agora sobre o mercado de recreação que tem crescido no Brasil, principalmente depois da pandemia. E para entender como esse mercado é e quem é o profissional de recreação, estamos recebendo aqui no estúdio o professor de Educação Física e pedagogo Kleber Júnior, que também desenvolve uma pesquisa, de doutorado nesta área. Ele está aqui com a gente. Olá, Kleber, bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio. Tudo bem, bom dia, obrigado por estar aqui com você, vai ser muito legal hoje. Bom, o que é exatamente recreação? Existe uma metodologia para definir a atividade de recreação? E esse tema, então, faz parte da sua pesquisa de doutorado, é isso? Exatamente. Para a gente entrar só um pouquinho rapidamente em termos técnicos, às vezes o conceito de recreação ele ainda não é estabelecido, mas nós temos a classificação brasileira de ocupações, ali ela traz algumas ações dessa recreação. Apesar de a recreação ela estar debaixo do guarda-chuva da educação física, também da pedagogia, mas não é restrito só a ela. Mas basicamente recreação é a gente juntar práticas lúdicas para entreter, para divertir em qualquer público, desde a criança até lá o idoso. Até o idoso? Até o idoso. Mas então existe um método, de trabalho, né? Existe essas formações que são a nível de formação superior, que a gente tem ali várias informações, e existem cursos mais específicos voltados para a recreação, que só fala do universo da recreação, seja na sua divulgação, de como cobrar, quanto pagar para os recreadores, também como exercer essa relação do profissional ali que trabalha com a criança, adolescente, jovem, adulto, idoso e pessoa com deficiência. 11h08, vamos falar agora sobre o mercado de recreação que tem crescido no Brasil, principalmente depois da pandemia. E para entender como esse mercado é e quem é o profissional de recreação, estamos recebendo aqui no estúdio o professor de Educação Física e pedagogo Kleber Júnior, que também desenvolve uma pesquisa, de doutorado nesta área. Ele está aqui com a gente. Olá, Kleber, bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio. Tudo bem, bom dia, obrigado por estar aqui com você, vai ser muito legal hoje. Bom, o que é exatamente recreação? Existe uma metodologia para definir a atividade de recreação? E esse tema, então, faz parte da sua pesquisa de doutorado, é isso? Exatamente. Para a gente entrar só um pouquinho rapidamente em termos técnicos, às vezes o conceito de recreação ele ainda não é estabelecido, mas nós temos a classificação brasileira de ocupações, ali ela traz algumas ações dessa recreação. Apesar de a recreação ela estar debaixo do guarda-chuva da educação física, também da pedagogia, mas não é restrito só a ela. Mas basicamente recreação é a gente juntar práticas lúdicas para entreter, para divertir em qualquer público, desde a criança até lá o idoso. Até o idoso? Até o idoso. Mas então existe um método, de trabalho, né? Existe essas formações que são a nível de formação superior, que a gente tem ali várias informações, e existem cursos mais específicos voltados para a recreação, que só fala do universo da recreação, seja na sua divulgação, de como cobrar, quanto pagar para os recreadores, também como exercer essa relação do profissional ali que trabalha com a criança, adolescente, jovem, adulto, idoso e pessoa com deficiência. 11h08, vamos falar agora sobre o mercado de recreação que tem crescido no Brasil, principalmente depois da pandemia. E para entender como esse mercado é e quem é o profissional de recreação, estamos recebendo aqui no estúdio
o professor de educação física e pedagogo Kleber Júnior, que também desenvolve uma pesquisa, né, de doutorado nesta área. Ele está aqui com a gente. Olá, Kleber, bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio. Tudo bem, bom dia, obrigado por estar aqui com você, vai ser muito legal hoje. Bom, o que é exatamente recreação? Existe uma metodologia para definir a atividade de recreação? E esse tema, então, faz parte da sua pesquisa de doutorado, é isso? Exatamente. Para a gente entrar só um pouquinho rapidamente em termos técnicos, às vezes o conceito de recreação ele ainda não é estabelecido, mas nós temos a classificação brasileira de ocupações, ali ela traz algumas ações dessa recreação. Apesar de a recreação ela estar debaixo do guarda-chuva da educação física, também da pedagogia, mas não é restrito só a ela. Mas basicamente recreação é a gente juntar práticas lúdicas para entreter, para divertir em qualquer público, desde a criança até lá o idoso. Até o idoso? Até o idoso. Mas então existe um método, de trabalho, né? Existe essas formações que são a nível de formação superior, que a gente tem ali várias informações, e existem cursos mais específicos voltados para a recreação, que só fala do universo da recreação, seja na sua divulgação, de como cobrar, quanto pagar para os recreadores, também como exercer essa relação do profissional ali que trabalha com a criança, adolescente, jovem, adulto, idoso e pessoa com deficiência. 11h08, vamos falar agora sobre o mercado de recreação que tem crescido no Brasil, principalmente depois da pandemia. E para entender como esse mercado é e quem é o profissional de recreação, estamos recebendo aqui no estúdio o professor de educação física e pedagogo Kleber Júnior, que também desenvolve uma pesquisa, né, de doutorado nesta área. Ele está aqui com a gente. Olá, Kleber, bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio. Tudo bem, bom dia, obrigado por estar aqui com você, vai ser muito legal hoje. Bom, o que é exatamente recreação? Existe uma metodologia para definir a atividade de recreação? E esse tema, então, faz parte da sua pesquisa de doutorado, é isso? Exatamente. Para a gente entrar só um pouquinho rapidamente em termos técnicos, às vezes o conceito de recreação ele ainda não é estabelecido, mas nós temos a classificação brasileira de ocupações, ali ela traz algumas ações dessa recreação. Apesar de a recreação ela estar debaixo do guarda-chuva da educação física, também da pedagogia, mas não é restrito só a ela. Mas basicamente recreação é a gente juntar práticas lúdicas para entreter, para divertir em qualquer público, desde a criança até lá o idoso. Até o idoso? Até o idoso. Mas então existe um método, de trabalho, né? Existe essas formações que são a nível de formação superior, que a gente tem ali várias informações, e existem cursos mais específicos voltados para a recreação, que só fala do universo da recreação, seja na sua divulgação, de como cobrar, quanto pagar para os recreadores, também como exercer essa relação do profissional ali que trabalha com a criança, adolescente, jovem, adulto, idoso e pessoa com deficiência. 11h08, vamos falar agora sobre o mercado de recreação que tem crescido no Brasil, principalmente depois da pandemia. E para entender como esse mercado é e quem é o profissional de recreação, estamos recebendo aqui no estúdio o professor de educação física e pedagogo Kleber Júnior, que também desenvolve uma pesquisa, né, de doutorado nesta área. Ele está aqui com a gente. Olá, Kleber, bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio. Tudo bem, bom dia, obrigado por estar aqui com você, vai ser muito legal hoje. Bom, o que é exatamente recreação? Existe uma metodologia para definir a atividade de recreação? E esse tema, então, faz parte da sua pesquisa de doutorado, é isso? Exatamente. Para a gente entrar só um pouquinho rapidamente em termos técnicos, às vezes o conceito de recreação ele ainda não é estabelecido, mas nós temos a classificação brasileira de ocupações, ali ela traz algumas ações dessa recreação. Apesar de a recreação ela estar debaixo do guarda-chuva da educação física, também da pedagogia, mas não é restrito só a ela. Mas basicamente recreação é a gente juntar práticas lúdicas para entreter, para divertir em qualquer público, desde a criança até lá o idoso. Até o idoso? Até o idoso. Mas então existe um método, de trabalho, né? Existe essas formações que são a nível de formação superior, que a gente tem ali várias informações, e existem cursos mais específicos voltados para a recreação, que só fala do universo da recreação, seja na sua divulgação, de como cobrar, quanto pagar para os recreadores, também como exercer essa relação do profissional ali que trabalha com a criança, adolescente, jovem, adulto, idoso e pessoa
com deficiência. 11h08, vamos falar agora sobre o mercado de recreação que tem crescido no Brasil, principalmente depois da pandemia. E para entender como esse mercado é e quem é o profissional de recreação, estamos recebendo aqui no estúdio o professor de Educação Física e pedagogo Kleber Júnior, que também desenvolve uma pesquisa, de doutorado nesta área. Ele está aqui com a gente. Olá, Kleber, bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio. Tudo bem, bom dia, obrigado por estar aqui com você, vai ser muito legal hoje. Bom, o que é exatamente recreação? Existe uma metodologia para definir a atividade de recreação? E esse tema, então, faz parte da sua pesquisa de doutorado, é isso? Exatamente. Para a gente entrar só um pouquinho rapidamente em termos técnicos, às vezes o conceito de recreação ele ainda não é estabelecido, mas nós temos a classificação brasileira de ocupações, ali ela traz algumas ações dessa recreação. Apesar de a recreação ela estar debaixo do guarda-chuva da educação física, também da pedagogia, mas não é restrito só a ela. Mas basicamente recreação é a gente juntar práticas lúdicas para entreter, para divertir em qualquer público, desde a criança até lá o idoso. Até o idoso? Até o idoso. Mas então existe um método de trabalho, né? Existe essas formações que são a nível de formação superior, que a gente tem ali várias informações, e existem cursos mais específicos voltados para a recreação, que só fala do universo da recreação, seja na sua divulgação, de como cobrar, quanto pagar para os recreadores, também como exercer essa relação do profissional ali que trabalha com a criança, adolescente, jovem, adulto,